A paz do Senhor a todos, meus amados e queridos irmãos. Vamos ler com a ajuda e a graça e a misericórdia de Deus, São Mateus 10, a partir do versículo 8 em diante. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graças dais. O que eu vejo aqui nessa palavra, né? O que Jesus recebia, quanto que Jesus ganhava, quanto que Pedro recebia, quanto que Paulo cobrava para pregar a palavra, para levar a palavra de Deus, quanto que Jesus cobrava para expulsar os demônios das pessoas, para curar os leprosos. Então eu vejo assim, irmãos, que a palavra de Deus, esse ide e anunciar o evangelho, a palavra de Deus, irmãos, a gente não pode colocar preço. E vieram me perguntar o que eu achava referente a pastores que recebem salário. Eu acho errado. Muitas pregações eu já vi de pessoas dizendo que Jesus tinha casa na praia, que Jesus era uma pessoa bem-sucedida. Eu já vi pregadores dizendo isso. Mas a verdade é que todos nós sabemos, irmãos, que Jesus nasceu numa manjedoura. E que Jesus, quando desceu do Monte das Oliveiras, ele foi tentado pelo diabo. Lá em São Mateus fala que o inimigo apareceu para Jesus depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites. E o diabo ofereceu para ele todas as riquezas. Quer dizer o quê? Que se ele tivesse bens materiais, o diabo não ia oferecer riquezas materiais para ele. Então, o que eu vejo nessa palavra? E muitos pregadores, irmãos, usam um outro termo, um outro capítulo da palavra, que fala assim: é lícito que o pregador, que o obreiro viva do suor do seu sustento. Só que então trabalhe, né, irmãos? A minha opinião é essa, eu sou contra. Porque vamos ler aqui em 2 aos Coríntios o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Virando a página, irmãos, vamos ver aqui no capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Quer dizer o quê? Paulo, irmãos, ele não cobrava. Pedro, João, Tiago, Jesus, eles levavam a palavra pelo amor, pela graça de Deus. E eles eram inspirados através do Espírito Santo de Deus. Então, assim, irmãos, o que eu vejo hoje? Eu vejo que as pessoas julgam a gente pelo passado da gente, pensam que a gente mudou igual eu vi esses dias um irmão me falar. Você mudou de bandido, muda de profissão. E não é bem assim. O meu objetivo é a coroa de vida eterna. A coroa de vida eterna. E o que eu penso, a minha maneira de pensar é essa. Eu acho errado. Porque a Bíblia diz, não vamos contradizer a Bíblia. A palavra de Deus a gente acabou de ver o apóstolo Paulo falar. Ele pedia sim coleta, porque ele era um missionário. Então, pelo fato dele viajar em missão na obra de Deus, ele necessitava da oferta da igreja, mas ele não era salariado, né? Jesus não era salariado, Pedro não era salariado. Então, irmãos, essa semana veio um rapaz até mim e me perguntou, falou: mas de onde você está tirando tanta coisa? De onde que está saindo tanta ideia? Eu disse para ele bem assim: os discípulos, apóstolos de Jesus, que escreveu a Bíblia,
inspirado no Espírito Santo, escreveram em penas, em pergaminhos, outros em pedras, mas assim, eles não tinham estudo. Foi através do conhecimento divino do Espírito Santo de Deus. E a gente vê hoje pessoas de estados, teólogos, pessoas de faculdade, pessoas de alto escalão, aprenderem com essas pessoas aqui, meus amados, que naquela época não tinha nenhuma caneta que a gente tem hoje para poder escrever. Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu só queria expressar o que eu penso e o que eu acho. E que o nome de Deus venha a ser glorificado na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Beleza, ficou bom. Ficou bom, gravou, ficou bom. Vai.